Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é sexta-feira, 27 de novembro do ano 2020. São exatamente 15 horas menos 2 minutinhos. Olha, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Seu Paulo, eu tenho muita vontade de pregar o Evangelho, mas eu não sei ler, eu sou ignorante, eu não tenho nenhuma cultura, não tenho estudo nenhum para isso. Eu digo, não precisa. Para a gente ser um bom crente, uma pessoa que representa o Evangelho de Cristo, não precisa ter nenhuma posição, apenas a posição de cristão. É isso. Se você não sabe ler, você não precisa abrir a Bíblia para estar lendo nada. Você sobe no seu púlpito com ela em punho, né? Se quiser abrir, você abre. E apenas você lê, fala aquilo que ouviu alguém falar antes de você. Entendeu? É só você dar seu testemunho, saudar a igreja com a paz do Senhor. Sim, como eu estava dizendo, não precisa ter nenhuma posição para se pregar a palavra de Deus. Qualquer pessoa que seja chamada pelo Espírito Santo tem capacidade para isso. Não precisa ser filósofo, não precisa ser sociólogo, não precisa ser teólogo, não precisa ter posição nenhuma superior. Apenas o chamado de Deus é que faz com que você abra sua boca e diga tudo quanto o Espírito Santo de Deus quer que você fale naquele momento. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus andou aqui na terra, ele procurou quem para segui-los? Foi vereador? Foi prefeito? Foi senador? Deputado? Governador? Rei? Não. Ele andou pela beira dos rios, procurando pessoas simples para trabalhar para ele. Pescadores, né? Porque Jesus sabia que se fosse procurar essas pessoas empresárias e ricaças, nenhum deles queria perder tempo, nem dar valor a Jesus, querendo acompanhá-lo da maneira como os apóstolos, que eram pobres, pescadores e ignorantes, fizeram. Não, Jesus sabia disso sim. Por isso ele procurou aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que praticamente eram desprezadas pelos outros, para levar o Evangelho, ajudá-lo a pregar o Evangelho do reino de Deus. Por isso não se envergonhe, minha irmã. Não se envergonhe, meu irmão, porque você não sabe ler, porque você não tem capacidade, não tem um título, mas não tem problema. O seu título, a sua leitura, está no discernimento espiritual que Deus lhe deu. Você quer cantar um hino? Cante um hino. Quer dizer uma palavra? Diga uma palavra de saudação para todos os seus irmãos que estão ali presentes, e é suficiente. Deus se agrada dessa sua simplicidade. Não fuja da verdade. Como eu disse, não precisa ser sociólogo, teólogo, psicólogo, nada de iólogo. Basta você ser uma pessoa que quer realmente servir a Deus, que tem essa necessidade, nasceu dentro de você esse desejo de você seguir o Evangelho, seguir a Cristo. Porque os apóstolos eram pessoas ignorantes, não sabiam praticamente nada. Eu acho que tinha até analfabeto no meio, não sabiam ler. Foi para isso que Jesus escolheu essas pessoas simples, porque sabia que eles confiavam no Senhor Jesus. E se Jesus chegasse para empresários, pessoas leitadas, essas coisas todas, eles não iam acreditar no Senhor Jesus, não ia sair do seu aconchego, né, das suas casas, dos seus luxuosos apartamentos, para seguir a Jesus. Rua acima, rua abaixo, né, seguir um louco, como eles pensavam que Jesus era. Jesus era tido como louco, filho de um carpinteiro, que chegara de qualquer canto dizendo que era filho de Deus, que pregava o Evangelho aqui na terra. Poucas pessoas acreditaram em Jesus. E os que acreditaram
E o seguiram foram essas pessoas simples, meu irmão. Essas pessoas que não sabiam ler, essas pessoas que acreditavam realmente que ele era o Filho de Deus, em quem Jesus punha confiança. Então, seja uma dessas pessoas, seja um desses apóstolos, seja uma dessas apóstolas, porque Jesus te ama, Jesus te agrada, e se você tem essa vocação, não é por sua conta própria, não. É porque o próprio Jesus escolheu você para isso, como está escrito na Bíblia. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Você está entendendo? Então não foi você que se fez, você crente, você. Não. Foi um chamado, uma escolha de Deus. O Todo-Poderoso te chamou, te escolheu para tu levares a palavra dele avante, mostrar o seu reino àqueles que não conhecem. Porque tu és uma dessas pessoas simples. Se bem que no meio não só tem simples, tem pessoas estudadas, pessoas bem abastadas, ricos, milionários, que também deram crédito à palavra de Deus. E hoje estão seguindo a palavra de Deus, estão seguindo a Jesus de uma maneira artificial, de uma maneira virtual, porque Jesus já não existe aqui entre nós, fisicamente falando. Ele subiu aos céus, mas continua entre nós, porque ele disse, onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Portanto, aí está a mensagem do Paulo Coroa, de Maceió, para vocês que se consideram pessoas simples, pessoas que não têm capacidade de uma leitura, pessoas que nunca frequentaram uma faculdade, pessoas que, infelizmente, são pobrezinhas, e não tem aquela maneira de, aquela impostação de voz, aquela leitura superior. Não, Jesus não quer saber disso. Ele quer saber do teu coração, da tua boa vontade e da tua perseverança. Se você perseverar, for até o fim, como diz a Bíblia, serás salvo. Porque é isso que o Senhor Jesus procura. Pessoas simples, mas de caráter. Pessoas capazes de não retroceder diante de uma batalha contra o inimigo. Porque é muito importante você estar com as armas de Deus preparadas para um momento cruciante, um momento determinado na sua vida. Porque no princípio, quando eu aceitei Jesus, aconteceu isso comigo. Batalhas terríveis travaram-se, eu não sabia de nada, eu apenas aprendia, eu dizia aquilo que tinha escutado na Bíblia, que tinha apanhado da Bíblia Sagrada para me defender, mas mostrando àquele ignorante quem era Jesus e como era possível entrar no reino de Deus. E hoje essa experiência eu passo para vocês, que se por acaso não tiverem, adquiram, porque o conhecimento de Deus é sabedoria para o homem simples. Portanto, eu digo a vocês, não voltem atrás, não se maldigam, mas vão em frente, seja um dos discípulos, como os apóstolos foram. Porque, repito a dizer, são dessas pessoas que Deus se agrada. Apesar dos acontecimentos que a gente enfrenta no dia a dia, a gente tem condição de vencer. Deus está conosco, e se Ele está conosco, a vitória é certa. Portanto, não recue, não volte atrás, siga em frente, porque para ser crente qualquer pessoa é. Para pregar o Evangelho, qualquer pessoa indicada pelo Altíssimo faz isso. Pode ser rico, pobre, que saiba ler, que não saiba, foi grande, pequeno, até criança é chamada por Deus para esse trabalho. É um trabalho simples, que tem sua recompensa, incrível, por incrível que pareça, depois da morte. É aí onde está o mistério de tudo. É aí onde está a grande falta de esperança das pessoas que não acreditam. Depois de morto, eu quero agora. Não, mas o reino de Deus não se conquista com facilidade. Ele é tomado à força, como a Bíblia diz. O reino de Deus é tomado à força. É preciso que você persevere, que você
Mantenha no seu coração, na sua mente, a certeza absoluta de que Jesus está contigo, de que há um reino lá para cima, um céu que vai te acolher um dia depois da sua morte, depois da nossa morte. Para isso o cemitério está cheio de pessoas esperando o dia da ressurreição. E sem sombra de dúvidas, amanhã ou depois, um dia qualquer, você, eu e qualquer um, estaremos ali também, naquele reservado espiritual, né? Esperando, aguardando o dia em que Jesus voltar para retirar todos os mortos dos seus túmulos e arrebatá-los para os céus. Porque está escrito na Bíblia, não é uma história de carochinha, não é uma história inventada por uma mente prodigiosa, como eu costumo dizer, é a verdade. E se você gosta da verdade, aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a esperança que eu tenho no meu coração, na minha mente, que eu sei que se Deus perdoar os meus pecados, que são muitos, um dia eu também serei ressurrecto, serei ressuscitado junto com os outros, e se eu tiver a sorte, subirei com eles no dia do arrebatamento. Para quê? Para morar lá no paraíso, em um lugar qualquer que Deus reservar para aqueles que o amam. Porque a Bíblia diz assim: aquilo que os olhos não viram, que não subiu para o coração, isto é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, você já imaginou isso? É como se fosse o quê? Um presente que você ainda não abriu, mas que ganhou de alguém, e fica ansioso para saber o que tem ali dentro daquele pacote. Assim, o presente de Deus para a humanidade é dessa maneira. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração de ninguém aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos ser um desses amados. Assim como eu, você também pode pedir perdão dos seus pecados a Deus e seguir em frente. Deixa para lá quem quiser falar, deixa para lá, porque Deus é a única esperança, o único caminho. Então vamos seguir este caminho, que é Jesus Cristo, para um dia a gente chegar até no topo dos céus, ok? Então, se gostaram, dê aquele like, subscrevam-se, compartilhem o vídeo e dê acione aí o sininho para receber as notificações, porque do próximo vídeo que eu fizer, você já vai receber em sua casa, assim, gratuitamente, ok? Pois Deus que abençoe você, amanhã e sempre.